A paz de Cristo, eu venho, atrás desse vídeo, te desejar a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu venho aqui falar de missões, eu venho falar sobre, glória a Jesus, berço missionário 4. Eu fiz berço missionário 1, 2 e 3. Berço missionário 1 eu fiz juntamente com o pastor Daniel lá no Monte da Oração, no Monte Cantagalo, situado em Pirituba, em São Paulo, Brasil. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu me transportei agora para o meu quarto residencial aqui. Aqui tem uma boa acústica, minha voz sai melhor. Eu consigo me expressar melhor, me sinto mais à vontade aqui. Então eu estou aqui com a bandeira de missões, estou aqui com a bandeira dos Estados Unidos, eu estou aqui com a bandeira de Israel aqui no meu canto, e eu vos apresento aqui, glória a Jesus, eu quero falar sobre o Reino Unido, The England, glória a Jesus. Inglaterra, glória a Jesus, berço missionário 4, glória a Deus. A Inglaterra, ela exportou para o mundo os maiores missionários, glória a Jesus, ao mundo. Ela exportou para a Índia, glória a Jesus, para a China, glória a Jesus, para o Brasil, para os Estados Unidos, para a América do Sul. A Inglaterra foi nos séculos 15, 16, 17, 18, 19, o maior país missionário do mundo. Inglaterra, glória a Jesus. Inglaterra, missões Inglaterra, glória a Deus. O maior missionário inglês foi John Wesley. John Wesley tinha, glória a Jesus, o coração abrasado, glória a Jesus. John Wesley evangelizou toda a Inglaterra, a Grã-Bretanha e a Escócia. John Wesley viajou para os Estados Unidos, para a Geórgia, glória a Deus. Glória a Deus. O trabalho de John Wesley nos Estados Unidos também atingiu o Canadá. Glória a Jesus. Para quem não sabe, o Canadá também foi um país evangélico, missionário. Glória a Jesus. Qual era o desejo dos missionários e pastores da Inglaterra? Quando eles enviaram para os Estados Unidos, glória a Jesus, missionários, e para o Canadá, missionários, glória a Jesus, o interesse deles era construir a nova Inglaterra. Então o Canadá ficou chamado, sendo a Nova Colômbia, que era um país franco-britânico. Havia uma aliança entre a França e a Inglaterra, porque eles queriam construir um país chamado Canadá, glória a Jesus, uma colônia, onde se falasse o francês e o inglês, e fosse um país totalmente puro, longe de vícios, bebidas alcoólicas, fumo, tabaco, ópio, prostituição, um país puro. Glória a Jesus. Estados Unidos também, quando os Estados Unidos foi descoberto pela Inglaterra, glória a Jesus, os britânicos deram o nome a este país de a Nova Inglaterra. Então a coroa britânica, conversando com alguns pastores de várias denominações inglesas, glória a Jesus, disse: vamos enviar para a Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos aqui, glória a Jesus, as 13 colônias, porque antigamente a bandeira dos Estados Unidos era desse jeito, só que ela tinha 13 estrelas circulares, chamava-se 13 colônias. Depois os Estados Unidos foi multiplicando, e aí hoje os Estados Unidos tem 50 estados, por isso que hoje é quadradinho assim, e é Estados Unidos da América, United States of America do Norte, glória a Deus. Os Estados Unidos pertenceu à Inglaterra. Houve uma guerra entre Estados Unidos e Inglaterra, foi a guerra, glória a Jesus, américo-britânica, glória a Deus, onde houve batalhas, glória a Jesus, entre o exército inglês e os colonos norte-americanos. Os colonos norte-americanos se prepararam, se armaram, glória a Jesus, juntamente com os índios americanos que não aceitavam o controle britânico, inglês,
se aliaram os colonos e os índios e expulsaram os ingleses. E em 1777, os Estados Unidos decreta, glória a Jesus, a Nova Inglaterra. Primeiro se chamava Nova Inglaterra, depois se chamou Governo das 13 Colônias, e depois veio-se os missionários, primeiro os colonos, depois veio os missionários. Os missionários praticamente que povoaram todo os Estados Unidos, entendeu? Então veio para os Estados Unidos naquela época, de 1700 e alguma coisa, missionários presbiterianos, batistas, anglicanos, luteranos, de outras confissões, metodistas, entendeu? Glória a Jesus. Veio vários missionários para a Inglaterra. Glória a Jesus. Então, a Inglaterra foi um país missionário. Então, 4 continentes que as missões inglesas, britânicas atingiram. A Grã-Bretanha também tem parcela nas missões, porque a Grã-Bretanha antigamente pertencia ao chamado Reino Unido, glória a Deus. Pertencia à coroa britânica, a Rainha Elizabeth I, Elizabeth II e outros reis, como o rei Arthur, glória a Jesus, que dominou a Inglaterra e as colônias que eles tomavam conta com punho de ferro. Então, estourou-se guerras civis, guerras militares, para libertar o Canadá, os Estados Unidos, a Índia, glória a Jesus, a China, glória a Deus, e a França, glória a Deus. A Inglaterra dominou 5 países com punho de aço mesmo, com forças militares. Havia uma desavença entre a Dinamarca e a Inglaterra por causa de missões. A Inglaterra apoiava as missões nos outros países que ela ia descobrindo, mas a Dinamarca era aliada à coroa do Reino Unido, era contra. Muitos missionários adentraram em outros países e levaram o evangelho. Mas aí a coroa britânica acabou com isso aí e liberou alguns missionários para ir pelo mundo, como James Hudson Taylor, William Carey, Robert Morrison, Adoniran Judson. Houve outros missionários também. John Bunyan foi perseguido pela coroa britânica. John Bunyan, por ser um pregador de praça e ar livre, ele ficou 12 anos preso. O governo inglês decretou a prisão de John Bunyan, porque John Bunyan, glória a Jesus, ele não era formado em teologia. Ele não havia cursado uma faculdade, então ele se tornou um pastor praticamente leigo através do estudo da Bíblia. John Bunyan estudou a Bíblia por autodidata. John Bunyan ficou 12 anos na masmorra por pregar o evangelho aos colonos das colônias inglesas na Inglaterra. E mandaram uma carta para John Bunyan e falaram assim: você não pode pastorear esse povo porque você não é formado em teologia, você não é formado em nossas faculdades de pastores. John Bunyan desobedece às ordens do rei, dos imperadores, dos ministros da Inglaterra, do Reino Unido, e continua pregando, evangelizando, glória a Deus. E ele estava numa igreja ministrando a palavra de Deus. Naquele tempo não existia a polícia, existia o exército. Então o exército com os seus soldados e o capitão foi lá, jogaram correntes nos braços de John Bunyan, o acorrentaram aos pés e o levaram preso. Ele foi julgado num tribunal civil e militar como agitador e contra a coroa britânica. Então ele foi preso, glória a Jesus. Um missionário chamado John Bunyan, glória a Deus. Mas o maior evangelista que houve dos ingleses depois do apóstolo São Paulo foi João Wesley. João Wesley foi salvo de um incêndio com 5 anos de idade. A casa dele pegou fogo e ele estava sendo consumido pelas chamas. O pai dele entrou dentro da casa, na fazenda que eles moravam, e conseguiu salvar John Wesley do fogo. Quando John Wesley saiu da casa, a casa desmoronou e as cinzas destruíram, o fogo acabou com tudo. E o pai dele disse: John Wesley, você é um tição
tirado do fogo. Deus tem algo com você. O pai dele era pastor, né? E John Wesley, se sentindo o coração abrasado, ele começa a estudar a palavra de Deus com o seu pai, que era pastor, com sua mãe, Susana Wesley, glória a Jesus. E John Wesley, com a idade da adolescência, ele vai para a faculdade de Oxford, na Inglaterra, se forma em pastor, doutor em teologia, e ele também era formado em botânica, farmácia, glória a Jesus, tinha conhecimentos de enfermagem, conhecia toda a anatomia humana. Então, John Wesley, no começo ele era um crente tradicional, nominal, só ia à igreja e ouvia a palavra de Deus, um membro de igreja, mas ele se sentiu tocado pelo Espírito Santo. Deus falava com ele e ele tinha aqueles pesadelos da casa dele pegando fogo, entendeu? Aí ele escutava uma voz: John Wesley, você é um tição tirado do fogo. John Wesley se prepara academicamente na palavra de Deus, porque antigamente na Inglaterra você tinha que ser formado em seminário ou teologia, nas próprias faculdades da Inglaterra. Não valia nem pela igreja, era a ordem do rei. Então John Wesley vai, cumpre todos os requisitos, se forma. E John Wesley não foi bem aceito por pregar o evangelho nas igrejas que ele congregava. Então John Wesley, ele se afasta das igrejas e fica por um período como que exílio, sem congregar. Mas aí ele encontra George Whitefield e o incentiva ao evangelismo de rua, aos de praça, glória a Jesus. E eles se tornam dois grandes amigos e parceiros. E ali John Wesley arrumou uma estratégia missionária. Ele comprou um cavalo, lotou os alforjes dele de Novos Testamentos, escreveu folhetos, manual, tirando da Bíblia ensinamentos e estudos, todos os estudos teológicos de salvação. Ele ministrou em toda a Inglaterra, em toda a colônia britânica, em toda a Escócia, os seus ensinos foram ouvidos. John Wesley, ele parte para os Estados Unidos, a Nova Inglaterra. O que ele faz? Quando ele está indo para os Estados Unidos, o seu navio sofre um abalo marítimo, tempestades, raios. O navio quase que começa a pique, mas aí ele conhece os morávios. Os morávios eram pentecostais, tinham a chama do Espírito. E ele, todo assustado, já era cristão, e disse: por que vocês não se preocupam? O navio está aí balançando, pode afundar, as águas estão invadindo a embarcação. O pastor morávio diz para o John Wesley: nós não nos preocupamos, estamos na mão de Deus. Se esse navio afundar, estaremos na glória com Jesus. E os morávios nos dormitórios deste navio, desta embarcação de viagem, que ia para os Estados Unidos. Glória a Deus, louvam a Deus. John Wesley se alia com os morávios e recebe a chama do poder. E John Wesley passa a buscar em oração o poder de Deus, a obra pentecostal, glória a Jesus. E John Wesley recebe o poder de Deus, recebe o dom do Espírito Santo para ser um evangelista. Glória a Jesus. John Wesley foi o precursor praticamente da obra pentecostal no mundo inteiro. Por John Wesley nasceu a chama pentecostal. John Wesley, tição tirado do fogo, homem de Deus. Segundo a história, ele andou 400 quilômetros evangelizando a cavalo toda a Inglaterra. E ele foi para os Estados Unidos, ele andou 200 quilômetros a cavalo, glória a Jesus, visitando, ministrando. Ele evangelizou vários índios nos Estados Unidos, glória a Jesus, glória a Deus. Ele participou da transição Estados Unidos, Inglaterra, quando a Inglaterra entregou para os regentes da corte norte-americana, os presidentes, entregou os Estados Unidos para que fosse uma nação independente em 1777. John Wesley foi um baluarte, o maior evangelista que houve depois do apóstolo São Paulo
Glória a Jesus.